me propus a falar nessa noite a respeito dos 30 anos da Constituição Federal, que comemoramos recentemente em 5 de outubro, é a respeito do direito fundamental da mobilidade urbana. E eu gostaria que você guardasse essa frase inicial, o direito fundamental à mobilidade urbana. E por falar em mobilidade urbana, que tem a ver com movimento, eu já vou começar a me movimentar aqui, tem um pouco de mobilidade aqui, para dizer o seguinte: também quero fazer essa reflexão se nós podemos, ou temos alguma coisa para comemorar, ou não, com respeito a essa questão da mobilidade urbana, observando o viés constitucional. E essa ideia do direito fundamental à mobilidade urbana na Constituição, ele não surge assim de uma hora para outra. Nós temos estatísticas que demonstram que até a metade do século passado, 2/3 da população brasileira era uma população rural. E só 1/3 da população vivia em centros urbanos. Só que no decorrer dos anos, essa população foi migrando para os centros urbanos. E hoje nós temos a situação que inverteu, a maioria está em centros urbanos. E isso gerou o quê? Aumento de pessoas nas cidades, dificuldade de locomoção, e eu gostaria de trabalhar esse direito fundamental e também a mobilidade urbana, no sentido de que a mobilidade urbana é um direito à cidade. É um direito de você ter acesso àquilo que a cidade te proporciona. E com mais pessoas nas áreas urbanas, mais pessoas também adquirindo veículos, o número de vias não cresceu proporcionalmente ao número de pessoas que migraram para a zona urbana, mais pessoas também nasceram, e isso tudo foram gerando problemas com relação à mobilidade. Além disso, desse crescente histórico da zona urbana para a zona rural, para a zona urbana, nós temos também que observar que na década de 70 desenvolveu-se um projeto que poderíamos denominar de projeto rodoviarista. O que quer dizer isso? Esse projeto, tentando interligar as nossas regiões, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, se empenhou em construir estradas. E foi privilegiado o transporte do automóvel, inclusive privilegiando o automóvel individual. A pessoa usando individualmente. E isso também, na época, era muito bom, mas no decorrer das décadas, se vislumbrou que isso gerou outros tipos de problema. Então, é nesse contexto que nós vamos chegar em 1988, com o legislador constituinte, mencionando no artigo 21 e no 182 o uso social da cidade, a função social da cidade, falando de transporte, falando também da repartição das competências dos entes federativos, União, Estados-membros, municípios, o Distrito Federal, de quem é que tinha que cuidar do que na área de mobilidade urbana, no transporte, no trânsito. Então, isso tudo vai gerar uma preocupação para o legislador de 88, no sentido de mencionar a mobilidade urbana, o trânsito no texto constitucional. Mas o fato de estar no texto constitucional não quis dizer por si só que se tornou direito fundamental. Que por isso que na minha fala inicial eu falei, guarde essa questão do direito fundamental à mobilidade urbana. E no Brasil, essa questão
legislativa, a gente fica na esperança de que a lei vai mudar. E até o doutor falou na palestra anterior sobre construção das decisões judiciais, de juízes decidindo monocraticamente, dos tribunais. Por quê? Por falta de lei, ou porque o legislativo não quis legislar propositadamente, ou dormiu em berço esplêndido e não fez a sua parte, nós não sabemos, mas acontece que o judiciário teve que agir nessas situações. E nós vimos também, é muito criticada a questão do ativismo, mas foi uma saída para determinadas questões. E isso foi também tentando quebrar aquele paradigma de que tudo vai ser resolvido por lei. As pessoas ficam esperando a lei. E isso está provado que na mobilidade urbana não resolve. Não resolveu. O mês passado, nós comemoramos, estivemos envolvidos aí com o movimento Outubro Rosa, que é um movimento muito importante, porque cerca de 10 mil mulheres morrem todos os anos em razão de câncer de mama. É um número muito alto, concordo? Exagerado. Hoje, inicia um movimento Novembro Azul. Porque 15 mil homens morrem de câncer de próstata. Maior ainda. E é muito preocupante. Em maio, nós tivemos o movimento Maio Amarelo. Sabe por quê? Você pega os 10 mil do Outubro Rosa, os 15 mil do Novembro Azul, dá 25, e multiplica por 2, 50 mil é o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Então a gente vê que a lei não foi mudando. A lei não mudou o comportamento das pessoas. Inclusive tem um jurista francês, dos idos de 1700, chama Jean Crouet. Ele fala assim: eu vejo praticamente todos os dias a sociedade mudar a lei. Mas eu não vejo a lei mudar a sociedade. E na questão da mobilidade urbana, isso está mais do que comprovado. Porque o número dos acidentes só tem crescido. Todos os anos são 50 mil pessoas mortas em acidentes de trânsito. De 40 mil a 50 mil. Todos os anos são 400 mil pessoas politraumatizadas, sofrendo acidentes de trânsito. Isso, se você fizer uma projeção para uma década, nós estamos falando de quase 500 mil de pessoas falecidas decorrentes de acidente de trânsito. 500 mil de mortes que poderiam ter sido evitadas. Se você pegar o número de pessoas machucadas, politraumatizadas, e fazer a projeção para uma década, nós estamos falando de 4 milhões de pessoas. Eu não sei para você, mas para mim isso choca. É um número exagerado. Nós não temos vulcão aqui no Brasil, não tem nenhum furacão destruindo tudo, o Brasil não está envolvido em guerras, mas esses números do trânsito, de mortes no trânsito e de pessoas acidentadas que ficaram com deficiências variadas, é um número assustador que choca todas as outras nações, não choca a nós. Todo dia está acontecendo um absurdo de acidentes. E eu digo que a legislação que veio ao longo dos anos parece um cometa Halley. Só para focar de 88 para cá, que eu disse que a Constituição no artigo 21 e no 182 veio tratar da cidade, transporte, função social da cidade, mobilidade e acessibilidade. Você veja, em 88 nós tivemos na Carta Magna mencionado esses direitos. Depois disso, nós vamos ter o Estatuto da Cidade em 2001, 13 anos depois. E depois nós vamos ter a Lei da Mobilidade Urbana em 2012. Então dá a impressão, as pessoas ficam esperando igual o cometa. Ah lá, mobilidade urbana na Constituição, ah lá, 88, passou. E os acidentes só aumentando.
13 anos depois, lá, o Estatuto da Cidade, 2001. 13 anos depois voltou o assunto. Quando chegou em 2012, 12 anos depois, lá passando, lá, mobilidade urbana, lá o Estatuto da Mobilidade Urbana. As pessoas ficam esperando de época em época algo acontecer vindo do legislador. E dá para perceber a rapidez com que o nosso legislador age, né? Porque de 88 para 2001 foram 13 anos. Nós votamos em deputados e senadores, ficaram lá 4 anos, depois mais 4, depois mais 4. Quando entrou a 4ª legislatura, sancionaram. Depois mais 12 anos. Votamos, 4, não resolveu, mais 4. Mais 4, quando estava quase saindo, aprovaram. Então, agora talvez venha mais alguma lei, já de 2012 para cá, mais 6. Daqui uns 6 anos, alguém fica esperando mais uma outra lei, como se a lei fosse resolver. E por isso, a segunda parte da minha frase é: o direito fundamental à mobilidade urbana, um desafio a ser concretizado. É um desafio de todo dia, que não vai vir do legislador, não vai vir do judiciário. A minha vara é uma vara criminal e de delitos de trânsito. Todo dia tem processo de trânsito lá. Pode julgar quanto quiser. Não é isso que vai diminuir o número de acidentes que acontecem todos os dias. Então, nós precisamos de uma ação propositiva. Nós temos que cada um de nós seja protagonista, que haja e não tenha uma atitude reativa nessa questão da mobilidade do trânsito. Quem aqui desse auditório já sofreu um acidente ou conhece alguém que sofreu um acidente? Por favor, levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Quase todo mundo. Isso tem que incomodar a gente. Isso tem que incomodar. A gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa. Tem gente que fala assim, que acidente de trânsito é coisa normal, você faz parte da vida. Não faz parte. Vai acabar o número de acidentes? Não, mas pode diminuir muito. Nós temos que nos preocupar com isso. Porque falar em mobilidade urbana, a gente falar em amor ao próximo, é falar em qualidade de vida, são coisas que nós devemos buscar. E para isso, hoje você ter essa paciência de estar aqui me ouvindo, por alguns minutos falando sobre mobilidade urbana, eu vejo em você um envolvimento com essa questão. Vejo uma preocupação. Mas mais do que estar envolvido, nós temos que estar comprometidos. Se você for fazer um lanche e colocar lá um ovo, um bacon, a gente pode dizer que a galinha que deu aquele ovo está envolvida com o seu café da manhã, com o seu lanche, não está? Mas o bacon, o porquinho está comprometido. Ele não está só envolvido. Eu e você temos que ser esse bacon, está comprometido. A gente não pode estar só envolvido. Nós temos que estar comprometido com isso. Porque senão é enxugar gelo. E não acaba nunca. Se você esquecer de como é que foi a palestra que falou, mas eu peço que você guarde essa palavra, que você saia daqui nessa noite, não apenas com o desejo de estar envolvido com essa questão, fazer alguma coisa, fazer um artigo científico, mas você estar comprometido como cidadão para efetivar esse direito constitucional, para realmente ocorrer uma mudança. Falar, Oscar, mas você está falando de direito fundamental, mas é direito fundamental mesmo? Porque eu não olho para o artigo 21, olho para o 182, eu não vejo direito fundamental. E você está com a razão se você pensar isso. Mas ocorre que houve uma emenda constitucional número 82, que ela acrescentou o parágrafo 10 no artigo 144 da Constituição Federal. E isso tornou o direito à mobilidade urbana eficiente um direito fundamental.
Falou, mas os direitos fundamentais não são aqueles constantes apenas no artigo 5º? Não. Os próprios Supremos, decidindo várias ações, já disse, eles estão espalhados, espraiados por todo o texto constitucional. Então, não é só no artigo 5º. Lembro agora a ação direta de inconstitucionalidade 939, para quem tiver interesse em depois verificar, que os ministros do Supremo, nessa ADI 939, disseram, olha, os direitos fundamentais não estão só no artigo 5º, e vem acrescentando e falando, olha, também está no artigo X, no Y, no Z. E isso, então, vem nessa minha fala de que o direito à mobilidade urbana eficiente é um direito fundamental. Alguns questionam, mas o legislador derivado, nós estamos aqui falando numa noite de 30 anos da Constituição Federal, por isso tomo a liberdade de falar mais algumas coisas a respeito disso. Alguns disseram, mas o legislador derivado, ele poderia ter feito isso? Se a gente olha para o artigo 60 da Constituição, eu vejo ali algumas limitações, né? Nós temos limitações circunstanciais, que estão no artigo 60, parágrafo 1º e parágrafo 5º. Vejo limitações procedimentais, que nós encontramos no artigo 60, parágrafo 2º e no parágrafo 3º. E vejo limitações materiais no artigo 60, parágrafo 4º. Vejo que não houve problema com limitação procedimental e nem circunstancial. E nas materiais? Na material, não tem nada a ver com a questão do voto, mas eu vejo que tem, com o inciso 4, ele falando dos direitos e garantias fundamentais, que é a proposição que eu faço nessa noite de que é o direito à mobilidade urbana, é um direito fundamental, assim como é o direito à educação, à saúde, também previstos no texto constitucional. Alguns disseram, mas tem limitação com relação material, do 60, parágrafo 4º, com relação a essa questão dos direitos e garantias fundamentais. Nessa ADI que 939, que o Supremo decidiu, vem falando, então, que os direitos e garantias fundamentais não são apenas do artigo 5º, mas também estão espalhados. Então, vejo superada essa questão. Com aqueles que veem que quando o legislador, na emenda constitucional 82, acrescentou o parágrafo 10 no artigo 144 e fala que isso aí fere a questão da separação dos poderes e a distribuição ali entre os entes federativos, a meu ver também não há esse tipo de limitação, porque ali o núcleo duro desse dispositivo, o núcleo duro para a União, para o Estado-membro, para o município, para o DF, ele restou permanecido. Ele está em pé. A única coisa é que foi feita uma divisão de quem é que faz o quê. Então, isso não fere, a meu ver. Então, nós temos toda essa construção que nos conduz à ideia de que a mobilidade urbana eficiente é um direito fundamental, assim como é também o direito à saúde, educação e outros. Só que nós precisamos de um mínimo existencial. Eu penso que não basta garantir teoricamente ou na lei, ou mesmo na prática, qualquer direito à educação, qualquer direito à saúde. Ou, trazendo para a discussão dessa noite, para qualquer direito à mobilidade urbana. Você tem direito de andar aqui em Ji-Paraná, mas essa mobilidade urbana é eficiente? Porque se a gente falar que qualquer coisa serve, então morar embaixo da ponte do viaduto é direito à habitação também. Mas tem lugar para morar lá. Comer qualquer porcaria tem alimentação. Ter qualquer mobilidade urbana, tá certo? Não, a Constituição fala em mobilidade urbana eficiente. Mobilidade urbana eficiente. Vejo várias propostas, nós temos engenheiros,
arquitetos urbanistas dizendo nós precisamos ampliar os meios de transporte, devemos melhorar o transporte coletivo, devemos restringir o uso do automóvel, a pessoa usando individualmente. Vejo também alguns outros segmentos, como o caso dos ambientalistas dizendo nós temos que incentivar o uso da bicicleta, caminhada. Vejo os ativistas dizendo assim, não, isso aí é um problema de mercadoria, porque o governo, ele privilegia o setor de automóveis, as empresas, e não se preocupa com o cidadão. Então a gente vê um monte de proposta, e cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Eu entendo que todo mundo tem razão, e a gente deveria usufruir de todas essas ideias, desse conjunto de ideias, para ter um produto final positivo para todos nós com relação à mobilidade urbana, ou pelo menos tentar alcançar. No caso de Ji-Paraná, por exemplo, quando as pessoas foram colonizando e a cidade foi aumentando, não pensaram no futuro. Isso aí foi gerando um monte de problema. A cidade, ao invés de ser construída uns 5 quilômetros mais afastado do que está hoje, ou 10, foi construída na beira do rio. Isso foi gerando problema de poluição, a cidade ficou mais fácil para jogar seus dejetos, tanto no rio Machado quanto no rio Urupá. Houve desmatamento da mata ciliar. Tudo isso daí, por quê? Por conta da mobilidade urbana, porque as pessoas queriam morar do lado do rio. E o rio dividiu a cidade de Ji-Paraná em 2 cidades. Isso gera problema de mobilidade urbana. Mas depois veio a BR. E dividiu Ji-Paraná em 4 gomos. Nós passamos a ter 4 Ji-Paraná. Para você, ou você atravessar do primeiro distrito para o segundo, você se vulnerabiliza, colocando em risco nessa questão da mobilidade, para ter acesso ao que a cidade te proporciona em meios de educação, saúde, lazer, porque a mobilidade urbana vai nos proporcionar isso. Porque não adianta a cidade ter todas essas coisas e você não ter mobilidade urbana, ou o transporte ser muito caro, é a mesma coisa que você não ter acesso a nada. Pelo menos, a meu ver, seria uma situação assim. Ah, está lá disponível lá no segundo distrito, só que o ônibus custa uma fortuna e eu não tenho dinheiro para ir. Então é a mesma coisa que negar o acesso. Ou é barato, mas não é uma coisa de qualidade. Então, tudo isso tem que ser repensado. Mas Ji-Paraná cresceu mais um pouco e criou o 3º distrito, que por sua vez é dividido agora pelo rio Urupá. E depois vem a RO, é a 135, né? Que também divide em mais 2. Ou seja, nós temos 6 gomos de Ji-Paraná. E esse deslocamento, as pessoas ficam mais vulneráveis a se envolver em acidentes. E isso tudo nos leva a repensar a forma como as cidades vão se estabelecendo. Porque senão, não adianta a gente comemorar os 30 anos da Constituição Federal, falar que já existia isso lá no artigo 21, no 182, depois veio a emenda constitucional, 82, colocou um parágrafo 10 no 144, e que agora é direito fundamental, e nós não concretizarmos isso. Isso é um desafio de cada um de nós, diário, é um processo que nós devemos estar empenhados para que realmente isso beneficie a todos nós. O que é que eu e você podemos fazer? Cada um tem uma realidade, cada um tem um ponto forte, que sabe aonde vai explorar, o que é que pode fazer, mas todos nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Tem uma expressão que chama overshot. Overshot é tipo um ponto que depois não tem mais retorno. É uma situação, por exemplo, aqui, eu posso entrar no overshot aqui, ó. Eu posso ir caminhando, só que vai chegar um limite que, se eu avançar, não tem mais volta. Na mobilidade urbana isso pode acontecer. A gente está abusando
desse número de acidentes que está acontecendo? É 30 mil? É 40 mil? Pessoas mortas todos os anos? São 400 mil pessoas acidentadas todos os anos, gerando problema de direito do trabalho. Nas varas cíveis está lotado de ações envolvendo acidente de trânsito, nas varas criminais, nos juizados, é ação de DPVAT, você vai no hospital público municipal, você vai no hospital particular, uma boa parte dos leitos estão todas lotadas com pessoas acidentadas. Até quando a gente vai pagar para ver e entrar nessa situação do overshot e não ter mais volta e cair? Até onde? Eu penso até que nós já estamos quase caindo, porque esse número já passou, já dá conta, já é um exagero. Mas eu disse que cada um de nós pode fazer alguma coisa. E às vezes uma coisa que você acha que não é tão importante, pode fazer um efeito muito grande. Nós tínhamos, a doutora Lívia me ajuda a lembrar, aquele convênio, uma parceria que tinha com a Defensoria, que a gente mandava os prestadores, aí nós tínhamos funcionários da Defensoria que acompanhavam para eles cumprirem a suspensão, né? A FAPER. Foi uma parceria que nós fizemos lá com a vara de trânsito e deu muito certo, com o Garra, enviando as pessoas para fazer a palestra educativa às sextas-feiras, que também tem sido muito positivo. Isso aí está na lei para fazer? Não. Lá está escrito que você aplica uma pena de 6 meses a 3 anos, multa, suspende CNH. Mas em vários casos você encaminha a pessoa para uma atividade dessa e muda a vida da pessoa. Também nós temos feito e aqui eu estou vendo que alguns já participaram, já o passeio ciclístico da Vara de Delitos de Trânsito, movimentos do Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, Dia do Ciclista, Dia do Motociclista, e essas coisas todas, elas vão contribuindo para uma reflexão para nós diminuirmos e efetivarmos esse direito fundamental da mobilidade urbana. Eu gostaria de passar para vocês aqui, são 2, 3 minutinhos, se pudesse aqui projetar, posso? Um pequeno amostra dessas atividades que eu convido você a fazer. Essa amostra aqui, dessas coisas que eu comentei, Maio Amarelo, Dia do Motociclista, Dia do Ciclista, os passeios ciclísticos da Vara de Delitos de Trânsito, que já fizemos 4, eu espero que no 5º, se não todos, mas uma grande parte daqui possa estar presente. Pode passar, tem a Elisângela, tem áudio? Elisângela. Pode liberar aqui, eu vou até falando e a gente já encerra com esse daqui. Está acelerado. Ele está um pouco acelerado ali, mas é só para ter uma ideia e passar. Quem quiser ver o vídeo com calma, depois pode acessar no meu canal no YouTube, que está exatamente com o meu nome, Oscar Francisco Alves Júnior, e lá tem vários vídeos dessa questão de mobilidade urbana, de trânsito, de efetivação desses direitos previstos na Constituição e que não pode ficar lá só por uma moldura ou colocado na Constituição na nossa estante. Esses 10 mandamentos aqui do motociclista, do ciclista, foi uma elaboração minha. Eu sei que tem outros, mas eu também tomei a ousadia de criar meus 10 mandamentos do ciclista, os 10 mandamentos do motociclista também. Então são várias situações. Isso aqui é do segundo passeio ciclístico. Geralmente a gente sai ali da frente do fórum, passa pelo Poder Legislativo, Poder Executivo, Detran. Aqui uma parte da turma que esteve presente, vários grupos, o Grupo Ciclístico Sem Fronteiras, Papaléguas, tem gente aqui da UBRA, de Unigipa, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, a MT, que era a antiga MTU, pessoal da Educação de Trânsito, vários estudantes ali, vários alunos aqui, que alguns devem ter se visto agora ali. Então, são coisas que você fala assim, você promove um passeio ou participa de um passeio ciclístico e faz uma reflexão que esse direito não pode ser uma coisa abstrata, mas ele precisa. Esse aqui foi da movimentação do Dia do Ciclista. Então eu convido você, aqui mais um outro
10 mandamentos, que foram também uma proposta, né? Depois para o pessoal ver com calma. E enquanto vai passando ali, eu agradeço a atenção de vocês. E eu também trouxe um material aqui, uns livros, tem 2 CDs. E depois a gente, se sobrar algum tempinho, nós vamos fazer o seguinte. A doutora Lívia, quem quer mais que eu faço, você pode fazer. A gente vai fazer o seguinte: se tiver uma lista de presença e tiver número, a gente pode citar o número do outro. Isso. E sorteamos. Aí eu gostaria que também a gente fazer o seguinte: que você se inscrevesse lá no... Vou fazer igual o youtuber profissional. Acione o sininho, compartilhe, inscreva-se no canal, divulgue para pelo menos 2.000 pessoas. Deixe seu comentário lá e sugestão para que a gente possa realmente, cada um, fazer a nossa parte na questão da mobilidade urbana, ok? Boa noite para vocês, muito obrigado pela atenção.